Vamos lá, gente. Então, a gente vai continuar essa série de estudos, né, que o reverendo Luiz estava dando, está aproveitando das férias dele com muito, né, muito justiça, está certíssimo, ele tem que aproveitar, trabalha muito aqui na igreja, então a gente fica feliz de ver ele descansando um pouco. Vamos continuar essa série sobre uma boa vida, falando sobre o sustento da boa vida, né? A gente sempre pensa em viver uma boa vida, mas todos nós temos necessidades materiais que precisam ser supridas. Isso é um fato. Não existe a gente viver uma boa vida se a gente não entender que a gente vai ter coisas que a gente precisa para viver, né? E a gente precisa desse sustento, isso é inegável. Obrigado, Matheus. Mas agora a questão toda obrigado, Nilton, como nós devemos obter esse sustento? Como que a gente deve obter, né, aquilo que a gente precisa para viver uma boa vida? No mundo, as pessoas vão dizer que ter uma boa vida é não precisar trabalhar, é você ter uma vida que é de ócio, uma vida tranquila, e ela normalmente não vai envolver trabalho. Normalmente, se você perguntar para as pessoas que não são cristãs, elas vão pensar isso, a ausência de trabalho e ter os bens que a gente precisa, né, é uma boa vida. Tem um influente pensador do século XX que já dizia que nenhum trabalho é ruim, ruim é ter que trabalhar. Quem sabe, sabe, quem conhece, sabe. E por isso, tantos vão correr atrás de outras formas de alcançar esse sustento, né, que a gente precisa para a boa vida. Quais que são essas formas? Loteria é uma imensa, né, forma. A gente já viu aí que no primeiro semestre do ano passado, 3,38 bilhões em prêmios na Caixa. Eu dei uma olhada, a porcentagem parece 42% do que arrecada é prêmio. O resto vai para outras coisas. Então, ou seja, o brasileiro jogou aí muitos bilhões. Não sei fazer conta, mas foram muitos bilhões. Outra coisa que a gente está vendo crescer muito, né? Aposta esportiva, aposta de, sei lá, qualquer coisa. As pessoas estão correndo atrás de tudo para um dinheiro rápido, estão querendo, de toda forma, obter isso, e sem ter que trabalhar. Na internet, toda hora aparece uma propaganda, ganhe dinheiro sem trabalhar, ganhe dinheiro da sua casa. Basicamente, o ser humano está sempre correndo atrás disso, né? Mas o mundo ele vai correr de várias formas de obter o sustento. Mas para nós, que somos cristãos, só interessa uma coisa: o que a Bíblia diz sobre como a gente deve obter esse sustento para a boa vida. E, para isso, né, vamos para a palavra. O primeiro texto aí que a gente vai ler está em Gênesis 3, 17 a 19. E a palavra diz assim: E a Adão disse, né, Deus disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela sustento diante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá o seu pão, espinhos e ervas daninhas, você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, a gente já vê aqui alguns princípios muito importantes. O trabalho é o meio ordenado por Deus para que o homem obtenha seu sustento. Isso já é um fato. Então, a gente já vai ver aqui que Deus está falando que o homem ele vai ter que lavrar a terra, ele vai ter que se esforçar. E, então, Deus determinou isso. A gente vai obter o nosso sustento através do nosso trabalho. E aqui já tem um ponto muito importante, que é que todo adulto que não tem um impedimento de saúde deve trabalhar. Tem alguns pontos muito importantes que a gente vai ficar um pouquinho aqui. A questão do adulto, né, é importante, a gente não espera que as crianças façam trabalho infantil, mas não quer dizer que elas não devem ajudar em casa, não devem fazer várias coisas. E aí é importante a gente ver também que trabalho, a gente não pode pensar só como trabalho, bater ponto, estar ali no emprego, ter salário no final do mês. Existem diferentes formas de trabalho. A esposa que fica em casa e cuida da casa, ela está trabalhando. O jovem que está estudando, o adolescente, aí você adolescente que está estudando,
é o seu emprego, você tem que pensar como o seu trabalho, tem que se dedicar dessa forma, como um trabalho mesmo. E você que é aposentado, tem que pensar que o seu trabalho é cuidar das coisas que você tem que cuidar. Você pode tem um tempo para, não sei, cuidar de um jardim, para fazer o que você quiser, mas você não pode ficar à toa. A gente vai falar mais disso mais para frente. Mas que isso é muito importante, a gente tem que se esforçar para estar trabalhando. E aqui até a questão do impedimento de saúde é interessante, porque mesmo, né, aqueles que têm algum impedimento de saúde podem procurar outras formas de estar fazendo um trabalho que possa não ser limitado por aquele problema de saúde. Eu lembro de uma irmã muito querida da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte que ficou cega nos seus 30 anos. E ela ela poderia, né, ela legalmente estava aposentada, tudo, ela poderia ter falado, vou parar de tudo. Mas ela começou um ministério muito abençoado de evangelismo pelo telefone. Ela ligava, ela fazia, né, pregações mesmo pelo telefone, visitava os irmãos da igreja pelo telefone. Tinha, né, naquela época, não sei se aqui na IPJ tinha, mas tinha uma listinha com o telefone de todos da igreja, e ia ligando para cada um. Então é isso, é a gente entender que através mesmo até das nossas limitações, nós podemos continuar exercendo um trabalho. Mas a gente vê que nem tudo são flores, né? A dificuldade faz parte do trabalho. Aqui está falando muito claramente que do suor do rosto a gente vai comer o pão. O trabalho nem sempre vai ser fácil, na verdade, muitas vezes vai ser penoso, vai ser cansativo, mas faz parte, e a gente vai ter que lidar com essas consequências, né, da queda no trabalho. Mas o trabalho só começou a existir depois da queda, irmãos? Ele sempre foi ligado a sofrimento? Isso é uma pergunta importante para a gente responder. E para isso você não precisa nem virar a página da sua Bíblia, é só voltar um pouquinho aí, em Gênesis 2, 15 a 19. Lá nós lemos: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. O Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você poderá comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comer você certamente morrerá. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome ele lhes daria. E o nome que ele lhes desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Então, a gente já vê aqui que Adão trabalhava. Ele foi, né, no versículo 16, no versículo 15, a gente já vê que ele foi colocado por Deus para cultivar e guardar o jardim. E aqui no versículo 19, a gente já vê que o trabalho dele era dar um nome aos animais, né? Eram muitos animais. Na época, a gente nem sabe, né, quais animais, quantos existiam antes da queda, mas provavelmente muitos. E então, Adão ele não ficava à toa o dia inteiro. Ele tinha um trabalho. Então, o trabalho existia antes da queda e faz parte do plano de Deus para o homem. Isso é importante porque muitas vezes a gente vai pensar que não, o trabalho ele é uma coisa ruim, que o trabalho aconteceu só porque, né, o homem caiu, a culpa da gente ter que trabalhar é de Adão. Não é, irmãos, nós somos criados para trabalhar. Isso não era penoso, mas a queda afetou o trabalho. Isso é um fato, nós vamos ter que lidar com as consequências dessa queda no nosso trabalho. Mas, em Cristo, nós podemos ter a restauração da alegria nesse trabalho. A gente pode encontrar alegria e mesmo satisfação no trabalho que é feito em Cristo. E a gente vai ver mais sobre isso mais para frente. Vamos continuar agora em Êxodo 20, de 8 a 11. A gente vai ler mais passagens bíblicas que vão falar sobre o trabalho. Em Êxodo nós lemos: lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia,
nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o servo, nem a serva, nem seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, aqui a gente já vê uma outra coisa muito importante. A gente vê que o trabalho ele faz parte do plano de Deus, é claro, mas que o descanso também é parte do plano de Deus. O trabalho a gente vê no versículo 9 falando sobre isso, mas no descanso a gente vê que é um mandamento, mas o descanso está sempre relacionado ao trabalho. Só faz sentido descansar quando a gente está cansado de trabalhar. Não podemos pensar que nós somos feitos para o ócio, né? Fomos feitos para descansar e trabalhar. A gente vê no versículo 11 que o próprio Deus trabalhou na criação e trabalha continuamente. Jesus até, os irmãos não precisam nem abrir, mas lá em João 5, 17, a gente já vê que Jesus ele fala, né? Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, o reverendo Hélio até citou isso, né, do trabalho de Deus mantendo todas as coisas que foram criadas e na criação, e a gente vê isso também de forma muito preciosa no Salmo 104. Eu não vou ler, mas depois os irmãos leiam, é uma leitura muito boa falando sobre como Deus ele trabalha até hoje, sustentando todas as coisas que foram criadas. A gente glorifica a Deus por isso. Então, se o próprio Deus trabalhou, né, quem somos nós para ficar à toa? Em Efésios 4, 28, nós temos mais uma passagem muito importante que vai falar sobre o trabalho. Em Efésios nós lemos que aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que repartir com o necessitado. Isso é muito precioso, irmãos, nos lembrarmos que o meio apontado para Deus para que nós possamos obter bens para ajudar os necessitados é o trabalho. Essa é um objetivo importante do trabalho, a gente ter com o que dar suporte àqueles que não têm condição. E entra muito no conceito de mordomia dos bens. Eu acho que é um conceito precioso, que eu gosto muito. Nós entendemos que os nossos bens não são nossos. Aquilo que Deus nos dá não é nosso em si, mas Ele nos entrega para que nós possamos administrar bem. E, como diz na parábola dos talentos, o Senhor vai pedir contas de tudo que Ele nos deu para administrar. Então, nós temos que entender isso, que nossos bens eles foram dados para que a gente possa administrar bem. E grande parte disso é repartir com os irmãos que não têm, não estão passando por uma condição boa, estão necessitados. Muito importante a gente ter sempre isso em mente, a gente não entender que algo que eu quero é para mim, eu vou trabalhar para mim, vou juntar, vou acumular. Não, o reino de Deus sempre é o reino que vai ensinar sobre a importância da gente ter misericórdia e cuidado com aqueles que estão passando necessidade. Em Colossenses 3, 22 a 24, nós podemos ver, é a última passagem que a gente vai ler hoje. Página 1293 da nossa Bíblia, da IPJ. E esse, para mim, é o texto mais importante que a gente vai ler aqui hoje. Colossenses 3, 22 a 24. Lá diz: servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E vamos ler só até aí, só até o 24. É Cristo, ao Senhor, que vocês estão servindo. E nesse versículo a gente tem a verdade mais central sobre o trabalho, que é que nós devemos fazer um bom trabalho porque isso glorifica a Deus. Nós devemos fazer um trabalho que a gente vê como o fim dele maior, não o nosso dinheiro, não qualquer outra coisa,
mas poder glorificar a Deus com o nosso trabalho. E tudo que a gente fizer, a gente fazer como para o Senhor e não para as pessoas. Isso é muito importante, é uma verdade central sobre o trabalho que todos nós temos que ter em mente. O trabalho não é um fim em si mesmo. O trabalho não é só um fim para obter o sustento. Mas, acima de tudo, o trabalho é o meio dado por Deus para que nós glorifiquemos a Ele. E a maior recompensa, então, do trabalho é a glória de Deus, não o dinheiro. Guardem isso, irmão. Se tiver que sair com uma coisa dessa aula, é isso. A gente tem que fazer um bom trabalho, porque isso glorifica a Deus. Então, vamos só resumir o que a gente aprendeu até aqui. O trabalho é propósito de Deus para o nosso sustento. É o meio que Deus ordenou para que nós possamos obter esse sustento. A queda afetou o trabalho, mas nós podemos encontrar alegria no trabalho em Cristo. O descanso é parte do trabalho. Com os frutos do trabalho, nós devemos ajudar os necessitados. E o objetivo maior do trabalho é glorificar a Deus. Essas são as verdades que nós aprendemos da Bíblia. Mas a gente viu que o nosso trabalho foi afetado pela queda e depois da queda nós temos algumas distorções em relação ao trabalho. Uma delas, e talvez a mais frequente no nosso mundo atual, é a idolatria do lazer. Uma distorção muito comum que a gente vê depois da queda. Para muitas pessoas, poder curtir o ócio, poder ficar à toa, poder ficar numa rede ali, tomando água de coco, é o objetivo principal da vida. Não que isso não seja ruim, tá? É uma coisa boa, é uma coisa prazerosa, é uma coisa importante. A gente viu aqui que o descanso é um mandamento, mas a gente viver no descanso, viver no ócio, não é o plano de Deus para o ser humano. E aí vamos passar aqui por como que isso afeta vários grupos, né? Já que hoje a gente está em classe conjunta. Os jovens, os adolescentes são tentados muitas vezes a seguir e ser sustentados pelos pais o maior tempo possível. Muitas vezes vão estar nessa tentativa de querer fugir do trabalho para poder curtir a vida. Eu estava vendo um dado muito triste, que o Brasil, dos países da OCDE, que é um conjunto de países, até que o Brasil não é membro, mas é aspirante, é o segundo maior em termos de jovens que não trabalham nem estudam, de 18 a 24 anos. O Brasil tem 30 e tantos, acho que 36% de jovens que não trabalham nem estudam. Eu achei isso um dado muito triste. Então, é entender isso, jovem. Você foi chamado a Deus para trabalhar. Se você está estudando, o seu estudo é o seu trabalho, estude com afinco, glorifique a Deus com o seu estudo. Se você está à toa, procure um meio de você se ocupar. Procure glorificar a Deus com o seu trabalho. E é importante a gente pensar aqui, né? Às vezes, nesse período de adolescência, de juventude, a gente fica pensando, mas com o que eu vou trabalhar? Tem tantas opções, né, hoje em dia, de carreiras e de planos para seguir. Deus deu a cada um dons e talentos. Cada um aqui nessa noite, nessa manhã, recebeu dons e talentos do Senhor. E a gente tem que entender que, através desses dons e talentos que Deus nos deu, a gente tem que glorificar Ele, a gente tem que trabalhar. Mais uma vez, voltando ali na parábola, né, dos talentos, o Senhor deu a cada um, e Ele vai cobrar de nós esses talentos. E a gente tem que usar esses talentos para trabalhar para Ele, né? Seja no nosso trabalho formal, seja aqui na igreja também, falando um pouco sobre isso, né? A gente tem que exercer o nosso propósito para o qual a gente foi criado. Isso é precioso. A gente entender que a gente recebeu e que a gente tem que usar. Mais uma vez, o reino de Deus é a gente compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado. Muitos trabalhadores agora, né, falando de quem já está trabalhando, é tentado passar uma grande parte do seu tempo relaxando. Aqui, né, Paulo ele está escrevendo, né, em Colossenses ele estava escrevendo para os servos, né, e ele estava falando isso. Vocês não façam o serviço apenas quando estão sendo vigiados, não sejam negligentes no cumprimento do seu dever, mas vocês glorifiquem a Deus fazendo um bom trabalho, fazendo um trabalho duro, um trabalho dedicado, e isso é o que alegra a Deus, não a gente ficar à toa no trabalho. E muitos têm como objetivo de vida se aposentar, né? O pensamento mais comum em relação à aposentadoria é que são férias por período indeterminado. Vou me aposentar, não quero mais trabalhar um dia na minha vida até o dia que o Senhor me chamar. E não é isso, né, que a gente vê na palavra. A gente vê o Senhor chamando a gente para trabalhar e continuar ativo depois da aposentadoria. Não quer dizer que depois que você
se aposentou, você tem que arrumar um outro emprego e trabalhar com uma carteira assinada até o dia que você morrer. Não, longe disso. Mas você tem que continuar sendo útil, continuar exercendo os seus dons e talentos, né? Um bom trabalho de uma forma que glorifique a Deus. E isso pode ser da forma que Deus, na sua multiforme graça, manifestou a cada um. Então, procure, se você é aposentado, você procure ter uma relação diferente com a sua aposentadoria, né? Deus não nos criou para que vivêssemos nossos dias sem propósito. Isso é importante. Uma coisa que eu percebo na minha profissão, atendo muita gente que acabou de se aposentar, é que tem uma diferença muito grande entre dois grupos. O grupo que se aposenta e que procura continuar ativo de alguma forma, exercendo algum trabalho, são pessoas que passam bem a sua aposentadoria, as pessoas que ficam alegres, mantêm uma boa saúde, continuam com muita vitalidade. Mas aqueles que param de vez e não ocupam seu tempo com nada, ficam o dia todo vendo televisão e deixando a vida levar, são os mais doentes, são os que mais sofrem, são os que mais têm problemas de saúde, os que partem mais cedo. E é muito triste. Então, não entre nesse grupo, não entre nessa estatística. Seja você que é aposentado, seja você que está já pensando na sua aposentadoria, se planeje para continuar ativo durante a sua aposentadoria. Isso é muito importante. Não desperdice a sua aposentadoria, gente. O Senhor chamou você para continuar servindo a Ele enquanto Ele mantiver você aqui na terra. O dia que Deus não tiver mais propósito para você aqui na terra, Ele vai te chamar. Enquanto Ele te manteve aqui, Ele tem um propósito para você. Não desperdice sua aposentadoria. Seja ativo no trabalho do Senhor. Agora, por outro lado, a gente tem uma distorção que é muito triste também, que às vezes tem uma dificuldade de que ela não é vista como uma distorção, que é a idolatria do trabalho. Infelizmente, para muitos o trabalho se torna um ídolo. Não é raro encontrar pessoas que vão negligenciar a família, a igreja e o próprio descanso em prol do trabalho. E isso também é muito triste. O coração do ser humano é uma fábrica de ídolos, né? E tem uma frase famosa que diz que Satanás ele gosta dos extremos, ele gosta de jogar a gente para os extremos. Então, seja para preguiça total, ou seja para, não, você tem que trabalhar, então o trabalho tem que ser a sua vida, e você vai se deixar consumir pelo trabalho. E não é isso que o Senhor quer, até pelo que a gente viu no mandamento, né, no 4º mandamento, falando sobre a necessidade do descanso. E muitas vezes é triste falar que o trabalho vai se tornar uma fuga para não lidar em conflitos em casa. Isso é muito comum, infelizmente, entre nós homens, e a gente tem que ter essa consciência de que isso é uma coisa que pode acontecer, a gente tem que se policiar para que isso não aconteça, mas com mulheres acontece também, até com adolescentes, com jovens que estão estudando. Muitas vezes o trabalho pode virar uma fuga, pode virar um meio para que você não tenha que lidar com os conflitos, né? Tem um pastor que esteve pregando aqui ano passado, falou, né, de um colega dele, pastor, que estava no mercado meia-noite dando volta para não ter que voltar para casa, né? Ou pessoas que vão ficar ali na empresa, vão fazer hora extra, vão fazer banco de horas que não vai conseguir tirar nos próximos 2 anos para não ter que voltar para casa. E aí não entra nem numa questão do dinheiro, que a gente não está nem falando a idolatria do trabalho para que o trabalho gere dinheiro. Não, a gente está falando de pessoas que, infelizmente, o trabalho em si se torna um Deus na vida dela, seja pelo reconhecimento que ela recebe por causa do trabalho, pelo status, ou por qualquer outra coisa. Então, é triste e não se deixe cair nisso, irmãos. Observe a sua vida, veja como está sendo a sua relação com o trabalho, você não pode estar nesse grupo. E uma coisa muito triste que nós, como liderança da igreja, vemos, é que muitas vezes o trabalho se torna uma desculpa para não se envolver na igreja. A gente vê que muitas pessoas procuram um ritmo de trabalho tão acelerado que elas nunca têm tempo para o Senhor, nunca têm tempo para se fazer parte aqui ativamente do povo de Deus. E você vai perguntar, irmão, vamos na atividade tal, nossa, não posso, estou trabalhando isso, não posso, estou trabalhando. Então, é lógico, tem trabalhos que vão te exigir isso por alguma necessidade, às vezes por algum período, mas você se organize. É importante que o crente se organize para que o trabalho não se torne um empecilho, para que ele se envolva no trabalho do Senhor. Certo? Então, muito importante isso.
E o trabalho pode se tornar, assim, um vício que escraviza, a pessoa que negligencia o descanso, que ela acha que ela é uma máquina, que ela pode trabalhar 18, 20 horas todo dia, e vai se embolando nisso, e a saúde dela está indo embora, e o tempo dela com a família está indo embora, e tudo está indo, mas ela está ali, escravizada pelo trabalho. Não observe isso. É um período agora da gente refletir sobre como tem sido a nossa relação e o que a gente pode fazer de diferente. Então, para concluir já a nossa aula, a gente entende que é essencial que o cristão tenha uma relação saudável com o trabalho. Você que é crente tem que ter um trabalho, é importante, a gente entende de Deus que a gente precisa ter isso, ter uma ocupação, ter um trabalho, mas tem que ter uma relação saudável. Deus não nos criou para ficarmos parados, nem para sermos escravizados. Uma vida boa é aquela que nós vivemos da maneira que Deus manda que nós vivamos, que a gente exerça a função que Deus nos chamou para fazer. Não existe satisfação, gente, em ter ócio demais ou em trabalho compulsivo. A gente pode procurar, a gente pode escutar de pessoas que têm isso, às vezes invejar pessoas que estão vivendo dessa forma. Nossa, eu queria ser igual fulano, que não tem mais que trabalhar e que fica o dia inteiro à toa. Nossa, não, eu queria ser igual fulano, que tem um emprego ali que permite a ele viver imerso ali no trabalho, como o emprego dele é legal. Não, gente, isso é tudo ilusão, é tudo falsidade. A verdadeira satisfação existe apenas em trabalhar com alegria e equilíbrio para a glória de Deus. Esse tem que ser o nosso alvo. E o principal é a gente voltar naquilo que a gente viu aqui em Colossenses. Que o objetivo do trabalho não é ele em si, não é o dinheiro, é a glória de Deus. E a gente tem que exercer um trabalho que glorifica o Senhor. E aqui, Deus chamou cada um para um trabalho. Não existe um trabalho mais importante do que o outro, menos importante, contanto que seja um trabalho, né, legalizado, uma coisa, né, que glorifica o Senhor, que esteja de acordo com a palavra. Toda forma de trabalho glorifica a Deus. Todo trabalho que a gente exerce glorifica a Deus. Então, procure isso, irmãos. Observar como tem sido a sua relação com o trabalho, como tem sido a sua vida, e que você possa encontrar a boa vida, o sustento para a boa vida, trabalhando no Senhor e para o Senhor. Essa é a mensagem que a gente queria trazer hoje, né? Essa é a aula de hoje. Com isso, a gente despede dos irmãos.